Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 1º de maio. Hoje a igreja celebra a memória de São José Operário, Dia do Trabalhador. Queremos aqui parabenizar e rezar por todos os trabalhadores e rezar também por aqueles que estão sem trabalho, sem emprego, estão desempregados. Que o Senhor, na sua providência e na sua bondade, possa abrir portas de emprego para todo o nosso povo. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Ele diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos São José Operário. E Jesus, hoje, pelos seus conterrâneos, ele é apresentado como o filho do carpinteiro, ou seja, o filho de um operário, o filho de um trabalhador, né? Filho de um trabalhador. E, humanamente falando, isso é uma coisa muito boa, né? A pessoa chega para você: o seu pai é um trabalhador, então você é filho de um trabalhador, de um homem honesto, de um homem justo. Isso é muito bom. Isso no plano humano, né? Claro, aos olhos de Deus também isso é muito bom. Mas o Evangelho apresenta uma problemática que é justamente da incredulidade, da falta de fé. Jesus estava na sua pátria. Veja que os seus conterrâneos, eles não batiam de frente com o óbvio. Eles viam que o ensinamento de Jesus era cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Eles viam os milagres que Jesus realizava, então eles estavam diante de um fato. Mas mesmo diante do fato, eles não curvaram o seu coração. Isto é, eles não acreditaram. Então, diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? De onde vem? Eles não acreditaram que Jesus é o Filho de Deus. Por isso diziam: não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Seus irmãos não moram conosco? Os conterrâneos de Jesus não acreditaram nele. E aqui, claro, talvez o motivo deles não terem acreditado em Jesus foi porque filho de um carpinteiro, isto é, de um homem simples, trabalhador, de uma mulher também simples, uma jovem, pessoa simples. Não, esse aí, seu Messias, está longe, está longe. A imagem que eles tinham de um Messias era diferente, era um poderoso, um rei poderoso, não filho de um carpinteiro, de um homem simples, de uma mulher simples, não, de forma alguma. Mas aí vem o sentido da pergunta, né? Mas de onde vem essa sabedoria? Deixou uma interrogação no ar. De onde vem essa sabedoria? De onde vêm esses milagres? Então, diante da sabedoria de Jesus, diante dos milagres que ele realizou, os seus conterrâneos fecharam o seu coração. Fecharam o seu coração. E Jesus, ele vai dizer: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família.
E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós queremos que Deus se manifeste somente de uma forma extraordinária, estupenda, miraculosa, quando na verdade Deus muitas vezes tem se manifestado de uma forma tão simples, tão simples. Às vezes lá no seu ambiente de trabalho, Deus está lá falando com você por meio de alguém, de um companheiro de trabalho. O seu próprio trabalho que pode ter sido fruto da sua oração, de tanto ter pedido a Deus, e Deus abriu essa porta de emprego para você, ou para alguém que você rezou. E Deus vai se manifestando de forma tão simples, mas muitas vezes nós que estamos aguardando uma manifestação portentosa, gloriosa, miraculosa, ficamos como que cegos diante da simplicidade do agir de Deus. Às vezes nós estamos cegos diante da manifestação de Deus, ou seja, de como Deus se manifesta em nossas vidas. E isso é algo que devemos pensar. Será que eu tenho percebido as manifestações de Deus na minha vida? Por mais que elas tenham sido simples, dentro de realidade do meu cotidiano, do meu dia a dia. Você tem percebido as manifestações de Deus, os sinais que Deus tem dado para você nas coisas simples do dia a dia? Ou não? Pensemos um pouco nisso. E mais uma vez nós queremos rezar e parabenizar todos os trabalhadores. O trabalho dignifica o homem. É claro que da sua parte, o homem precisa ter temor a Deus, precisa ter fé, né? E tendo fé, tendo temor a Deus, o homem deve compreender que é um colaborador de Deus no mundo, na obra da criação. O seu trabalho o dignifica se o homem não trabalha simplesmente visando lucro, porque isso é muito forte. É claro que a gente precisa do dinheiro, mas o homem não deve trabalhar só por causa do dinheiro. O dinheiro também é fundamental, é essencial. Todos nós precisamos. Mas é diferente quando você se sente colaborador de Deus na obra da criação. Quando você se sente parceiro de Deus, digamos assim. Quando o seu trabalho está sendo um grande benefício para outras pessoas. Você parou para pensar que através do seu trabalho você está fazendo um bem a tantas pessoas? Então, e claro, a forma como você exerce o seu trabalho, com justiça, com dignidade, com fraternidade, com solidariedade, com caridade, tudo isso serve para a dignidade do homem e para a sua santificação. Mas, para que tudo isso seja de fato uma verdade, o homem precisa viver a fé. Porque um homem de fé vai manifestar a sua fé também lá no seu ambiente de trabalho. Então, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe todos os trabalhadores, todos aqueles que lutam pelo pão de cada dia, na certeza de que Deus sempre é um Deus de bondade, um Deus providente. Que a providência divina sempre vele sobre a sua vida e nunca falte. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.